Lição de número 34 tem como tema: Jesus, quando tentado, resistiu e repreendeu Satanás. Quando foi a última vez que você foi tentado a fazer algo errado? Você sabia que, como homem, Jesus enfrentou tentações também? Em Mateus 4:1 está escrito: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus criou Lúcifer perfeito. Contudo, Lúcifer, conhecido agora como Satanás, escolheu rebelar-se contra Deus no princípio. Desde então, Satanás, também conhecido como Diabo, tem sido continuamente mau. Satanás tentou Adão a se rebelar contra Deus. Agora ele estava tentando Jesus a se rebelar contra Deus. Satanás queria sujeitar Jesus ao seu controle para que não pudesse ser nosso Salvador. E em Mateus 4:2 está escrito: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Apesar de Jesus ser Deus, também era homem. Ele sentiu fome assim como nós. Em Mateus 4 diz: então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Satanás estava tentando Jesus para que provasse ser o filho de Deus. Ele pediu a Jesus que fizesse algo que Deus Pai lhe dissera para fazer. Jesus desceu do céu à terra para fazer apenas o que seu Pai queria. Jesus era o Filho de Deus. Ele podia ter transformado pedras em pão, mas não ia obedecer a Satanás. Não iria fazer coisa alguma que Satanás lhe dissesse. Em Mateus 4:4, Jesus, porém, responde: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos de alimento para nos mantermos vivos. Mas Deus diz que há algo muito mais importante do que o alimento. Precisamos da palavra de Deus para nos mostrar a verdade e o caminho para a vida eterna. Nosso corpo precisa de alimento. Obviamente, sem alimento, morremos. Que proveito há se tivermos corpos saudáveis, mas morrermos sem Deus e sofrermos o castigo eterno? Precisamos não apenas de alimento para nossos corpos vivos, mas também precisamos ouvir a palavra de Deus, crer nela para possamos viver para sempre com Deus. Em Mateus 4:5 e 6 diz: então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a seu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Satanás estava citando porções do Salmo 91, 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Satanás conhece as palavras de Deus e na Bíblia, mas os utiliza de forma errada. Ele distorce a palavra de Deus para enganar as pessoas. Lembram-se de como ele enganou Eva? Ele lhe perguntou: Deus disse que vocês estavam proibidos de comer do fruto de todas as árvores do jardim? Satanás sabia o que Deus realmente tinha dito a Adão, mas o distorceu um pouquinho. Satanás é mentiroso e enganador. Cuidado! Satanás ainda usa essa tática. Ele tenta fazer com que as pessoas pensem que deve exigir que Deus opere milagres para lhes provar que é Deus. Satanás tenta dirigir a atenção das pessoas para o espetacular e o miraculoso,
e ao mesmo tempo tenta desviar sua atenção do que Deus realmente diz na sua palavra. Satanás disse a Jesus que se atirasse do templo a fim de testar Deus, que tinha prometido cuidar de seus filhos. Jesus não tinha que testar seu pai para ver se cuidaria dele. Em Mateus 4:7 diz, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deus Pai tinha prometido cuidar de seu filho. Então Jesus simplesmente confiou na palavra de seu pai. Em todas as gerações, Deus tem provado que é absolutamente fiel. Nós também podemos confiar nele completamente. Devemos depender do Senhor para fazer tudo o que escreveu na Bíblia. Em Mateus 4, 8 e 9, está escrito, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satanás podia oferecer a Jesus o controle sobre as pessoas, porque quando Adão se rebelou contra Deus e seguiu Satanás, esse tornou-se o Deus deste mundo. Satanás obteve influência sobre as mentes das pessoas e, por isso, ele podia induzi-los a fazer as coisas perversas que planejava. E em Mateus 4:10 diz, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Satanás tentou fazer Jesus adorá-lo. No princípio, Satanás tentou tomar a posição de Deus como soberano sobre todo o universo. Satanás fracassou, mas muitos anjos o seguiram. Depois, Satanás tomou o controle da raça humana para que todos o adorassem e servissem. Satanás sabia que Jesus era o Filho de Deus. Então tentou tomar o lugar de Deus, pedindo a Jesus que o adorasse. Todos os que ainda não foram libertos por Deus do controle de Satanás estão servindo a Satanás em vez de Deus. Jesus derrotou Satanás, dizendo-lhe o que Deus realmente diz na Bíblia. Ele não mudou as palavras de Deus como Satanás o fez. Não obedeceu a Satanás como Adão e fez no jardim do Éden. Jesus conhecia, amava e obedecia a Deus, seu Pai. Além do mais, Jesus é muito maior do que Satanás. Jesus também é Deus. Do princípio, ele criou Satanás, que se chamava Lúcifer, um anjo importante e lindo que devia ter servido a Deus. Jesus um dia lançará Satanás no lago de fogo que Deus preparou para ele e para os seus seguidores. Você já deve ter visto filmes ou vídeos que apresentam a luta entre as tão faladas forças do bem e do mal. Frequentemente essa luta é apresentada como se houvesse duas forças equivalentes lutando entre si. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus é supremo. Ele é o Criador. Jesus é Deus Filho, o supremo dono e Criador de todas as coisas. Em corpo de carne, sofreu assim como nós, mas nunca pecou. Satanás não podia fazer Jesus pecar. Satanás é um inimigo forte, mas não pode medir forças com o Deus Todo-Poderoso. A batalha não é de forma alguma como os homens mostram. Deus não é uma força, ele é um espírito. Quando Jesus veio, era Deus em um corpo humano. Deus é superior a Satanás de todas as formas. Em Mateus 4:11 diz, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Satanás sabia que estava derrotado, então deixou Jesus por algum tempo. Mas Satanás voltou muitas vezes, e tentou de todas as formas que pode fazer Jesus desobedecer a Deus. Ele tentou Jesus com todos os tipos de tentação que as pessoas enfrentam. Mas Jesus não fez coisa alguma que Satanás mandou.
Jesus sempre fazia tudo que agradava a Deus, seu Pai. Deus enviou anjos para cuidarem de Jesus depois que Satanás o deixou. Jesus foi o único que obedeceu a Satanás completamente e resistiu ao diabo. Jesus foi totalmente homem, ele também é Deus. Ele é o único que pode nos libertar do pecado, de Satanás e da morte. Essa é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições, e eu convido a estudar a palavra de Deus juntos e descobrir o que ela diz. Conto você no nosso 35º passo dessa jornada ou na nossa 35ª lição. Até lá e muito obrigado por sua atenção.